Olá, povo de Deus, segunda-feira, 24 de abril de 2023, terceira semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 6, de 8 a 15, João 6, 22 e 29. Naqueles dias Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos, alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos e disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Este segundo livro de Lucas se dedica de maneira principal à missão dos apóstolos, mas há alguns relatos centrados na ação dos diáconos. Diaconia significa servir, prestar um serviço. Os gregos usavam essa palavra para significar serviços públicos, civis ou profanos. Os cristãos usam esta palavra em sentido eclesial. Os apóstolos deram tanta importância a essa missão de servir que a transformaram num ministério na comunidade com o rito da imposição das mãos. Ministério também significa serviço. Estevão e Filipe serão dois diáconos destacados dos 7 escolhidos. Escolhidos para cuidar das viúvas gregas, vemos esses dois em plena atividade apostólica. O diácono Estevão, que aparece em nosso texto de hoje, apresenta as mesmas características dos apóstolos. Prega, faz milagres, está cheio de graça e poder. Ou seja, é particularmente favorecido pela assistência divina, o que lhe permite pregar o evangelho e realizar os prodígios que acompanham essa pregação. A prática assumida por Estevão provoca um conflito idêntico ao que tinha provocado a ação dos apóstolos. Mas há uma diferença. O conflito surge entre o diácono e o grupo dos judeus mais abertos, procedentes da diáspora. Estevão mostra-se excessivamente aberto e radical, mesmo para os progressistas. A sinagoga dos libertos era constituída por descendentes dos judeus que foram levados escravos para Roma por Pompeu, 63 a.C., e que, tendo sido libertos, se tinham inserido num bairro da cidade. Também para eles a pregação de Estevão era radical, porque atacava o templo e as tradições mosaicas. As acusações contra ele eram reais, mas como ser discípulo de Jesus e ser conivente com as lideranças judaicas e suas práticas no templo? Era de uma consequência total começar a seguir e testemunhar Jesus e se indispor com os homens da religião da época. Porém, Lucas destaca que os olhares que se fixam em Estevão acabam por descobrir um particular resplendor, semelhante ao do anjo, que indica a presença de Deus, semelhante ao rosto de Moisés quando desce do Sinai, depois de se encontrar com Deus. Para Lucas, Estevão é uma testemunha escolhida por Deus para dar a conhecer a sua vontade. Estevão, um radical enviado por Deus para fazer voltar à raiz os que se diziam adeptos de Jesus.
adeptos do autêntico caminho. João 6, 22, 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que só havia uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus. Em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Os versículos iniciais, ou seja, de 22 a 25, servem para mudar o cenário por via marítima da região oriental à ocidental do lago. O narrador que transportou facilmente os discípulos e Jesus não transporta o povo. Pode-se perguntar quantas barcas seriam necessárias para isso. O importante é a conexão teológica, a referência ao milagre em termos de Eucaristia, dado graças, e o fato de que o povo procura Jesus e acorre a ele. O povo faz algumas perguntas que merecerão um longo discurso de Jesus sobre o pão da vida. Quando, como, de onde chegaste? O começo da resposta de Jesus parece de fato uma reprimenda, porque o povo viu o sinal do pão como prodígio e não como sinal que revela Jesus. Acorrem ao milagreiro, não ao enviado de Deus. Assim como a samaritana se vislumbrava com a possibilidade de não mais ter trabalho para ir buscar água no poço, aqui é o povo que pensa na facilidade de ter pão de cada dia sem esforço algum. Entender o sinal deve remeter a pessoa ao autor desse sinal, mas o povo não entendeu. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Essa é a perspectiva que Jesus indica ao povo para que dê um salto de qualidade na vida. A essas alturas do diálogo com Jesus, o povo não muda de visão e agora quer fazer as mesmas obras de Deus. Estas são as que Deus exige na aliança. Representam o regime da antiga aliança. Com Jesus, as muitas obras correspondem a uma obra. E ela consiste em crer no enviado de Deus. A fé é obra de Deus. Indo atrás de Jesus, receberam o pão como dom, não por seu trabalho, pois agora seu esforço deverá ser crer em Jesus e receber a salvação como dom. Sem isso, corre-se o risco de uma fixação na busca de soluções mágicas para os problemas do dia a dia, tal como a fome. Um beijo no seu coração.